Uma noite tranquila em Washington. Um homem bem vestido sai de um restaurante após um longo dia de trabalho. Ele caminha calmamente até seu carro, quando de repente sirenes ecoam na rua vazia. 2 policiais surgem do nada, interrompendo sua trajetória. Sem explicações, ordens são dadas, mãos são erguidas, e em questão de segundos a situação se transforma em algo inimaginável. Mas o que parecia uma abordagem comum, logo se revelaria um erro que custaria muito caro. Agora, a única pergunta que importa é quem de fato eles acabaram de prender. Marcus Johnson sempre foi um homem discreto. Para ele, o anonimato era uma ferramenta tão essencial quanto qualquer outra em seu trabalho. Sua rotina era planejada para evitar qualquer tipo de atenção desnecessária. Mas naquela noite, tudo saiu do controle. Depois de um longo dia, ele decidiu jantar em um restaurante tranquilo, no centro de Washington, D.C. Um lugar discreto, sem ostentação, onde ele poderia relaxar sem chamar atenção. Vestia um terno elegante, mas nada chamativo. Apenas mais um homem comum terminando sua refeição antes de voltar para casa. Ao sair do restaurante, o vento frio da cidade cortou seu rosto. Ele seguiu até seu carro, estacionado a poucos metros dali. Mas antes que pudesse abrir a porta, um reflexo azul e vermelho surgiu na lataria do veículo. Sirenes. Ele se virou lentamente e viu 2 policiais saindo de uma viatura. Oficial Smith e oficial Williams. Ambos se moviam com pressa, como se já tivessem um veredito antes mesmo de entender a situação. Mãos na cabeça. Agora! Ordenou Smith, enquanto seu parceiro se aproximava, mão no coldre. Marcus ficou imóvel por um segundo. Aquela abordagem não fazia sentido. Nenhuma pergunta, nenhuma identificação. Apenas uma ordem brusca, sem contexto. Ele ergueu as mãos lentamente. Algum problema, senhores? Perguntou com um tom controlado. Smith ignorou a pergunta. Seus olhos analisavam Marcus como se ele fosse uma ameaça iminente. Você se encaixa na descrição de um suspeito. Não faça movimentos bruscos. Marcus franziu a testa. Sabia exatamente onde aquela conversa ia dar. Não era a primeira vez que via aquilo acontecer, mas nunca imaginou que um dia seria o alvo. Posso saber qual suspeito, qual é a acusação? Insistiu, mantendo o tom calmo. Williams já estava inquieto. Apenas siga as ordens, cidadão. Isso não precisa ser difícil. O problema é que Marcus conhecia a lei. Sabia que uma abordagem sem justificativa era ilegal, mas também sabia que discutir ali, no meio da rua, no escuro da noite, não era uma opção segura. O que aconteceu em seguida foi rápido. Williams se aproximou e tocou no bolso interno do paletó de Marcus, tentando puxar algo. Marcus deu um passo para trás instintivamente. Não encoste em mim sem motivo. Foi o suficiente. Em um piscar de olhos, os policiais o empurraram contra o capô do carro. Seu rosto bateu no metal frio. Tá resistindo à prisão? Disse Smith, apertando o braço de Marcus com força. Eu não estou sendo preso, retrucou ele, a voz ainda calma, mas agora carregada de um tom mais firme. Os policiais riram. Ah, tá. Agora você que decide quem é preso e quem não é? Williams começou a revistá-lo sem permissão. Foi quando sentiu algo sob o paletó de Marcus. Uma arma. Tá armado! Gritou, puxando a pistola para fora. Marcus suspirou. Ele sabia que aquele era um ponto crítico da situação. Eu tenho porte legal. Posso provar, disse, mantendo-se imóvel. Mas os policiais não estavam interessados em explicações. Williams segurava a arma como se tivesse acabado de desarmar um criminoso perigoso. Você tá com sorte que eu não puxei o gatilho, resmungou Smith, agora algemando Marcus com força. Marcus não ofereceu resistência. Deixou que fizessem o que achavam que deviam fazer. Posso mostrar minha identificação agora? Williams zombou. Guarda para a audiência. Você vai precisar. Sem mais palavras, Marcus foi empurrado para dentro da viatura. Naquele momento,
Um detalhe importante passou despercebido pelos policiais. Algo que eles ainda não sabiam. Eles tinham acabado de prender o homem errado, e esse erro iria custar muito caro. A porta da viatura bateu com força, e Marcos sentiu o frio do metal contra seus pulsos. As algemas apertavam, mas ele não demonstrou desconforto. Não se debateu, não discutiu, apenas respirou fundo e observou. A cidade seguia sua rotina. Pessoas caminhavam pelas calçadas, algumas olhavam de relance para a cena, mas ninguém intervinha. Não era incomum ver abordagens como aquela. Para quem passava, era apenas mais um homem negro sendo levado pela polícia. Dentro do carro, Smith e Williams riam entre si. Esse daí achou que podia sair dessa só porque estava de terno. Zombou Williams, jogando a arma de Marcos no porta-luvas. Pois é, aposto que nem tem documento dessa coisa, respondeu Smith. Marcos continuou em silêncio. Ele já havia decidido sua estratégia. Falaria o mínimo necessário. A viatura seguiu pelas ruas iluminadas de Washington. O rádio da polícia emitia ruídos intermitentes, chamados de ocorrências, mas Smith ignorava. Sua prioridade agora era levar Marcos para a delegacia e resolver a situação. Após alguns minutos, chegaram à 14ª Delegacia Distrital. Uma construção antiga, com paredes desgastadas e um cheiro forte de café e papel velho no ar. Marcos foi retirado do carro com força. "Anda logo!" ordenou Williams, empurrando-o para dentro do prédio. O ambiente estava agitado, mas ninguém prestou muita atenção ao novo detido. Policiais entravam e saíam apressados, ocupados com seus próprios casos. Marcos foi levado até uma mesa onde uma policial anotava os dados dos presos. Ela lançou um olhar rápido para ele e perguntou sem levantar a cabeça. "Nome?" Marcos não respondeu de imediato. "Perguntei seu nome", repetiu a policial, agora olhando diretamente para ele. "Smith Buffalo. Deve ser um desses que se recusa a falar. Faz o seguinte, joga ele na cela e amanhã a gente vê no que dá." A policial hesitou. Ela analisou Marcos, percebeu sua postura, a maneira como ele mantinha a compostura, mesmo algemado. Algo não parecia certo. "Identidade?" perguntou novamente. Smith revirou os olhos e puxou a carteira de Marcos, jogando-a sobre a mesa. "Olha aí, confere. Deve ser falsa, como sempre." A policial abriu a carteira e examinou o documento. Sua expressão mudou por um segundo, mas rapidamente voltou ao normal. Ela olhou para Marcos como se quisesse dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Digitou algumas informações no sistema e então franziu a testa. "Não tem registro." Williams riu. "Como assim não tem?" "Não tem. Não aparece nada no banco de dados. Nenhum histórico, nenhuma ocorrência. Como se ele não existisse." Smith cruzou os braços. "Ótimo. Um cara sem identidade. Isso significa que ninguém vai sentir falta dele." Marcos manteve a expressão neutra. Ele sabia que aquilo confundiria os policiais, mas não reagiu. "Joga ele na cela. A gente resolve depois", disse Williams, já entediado. 2 policiais o levaram por um corredor estreito, com portas de ferro de cada lado. O chão rangia a cada passo. Quando chegaram à última cela, abriram a grade e empurraram Marcos para dentro. "Aproveita na estadia", disse um dos guardas antes de trancar a porta. Marcos olhou ao redor. A cela era pequena, com um banco de concreto e um colchão fino jogado num canto. A iluminação fraca deixava sombras projetadas nas paredes sujas. Ele sentou-se calmamente no banco e fechou os olhos por um momento. Do lado de fora, Smith e Williams riam de alguma piada sem graça. Achavam que tinham controle da situação, mas eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. O tempo passava lentamente dentro da cela. Marcos estava sentado no banco de concreto, mantendo a respiração controlada. Seus olhos analisavam cada detalhe do ambiente ao redor. Ele sabia que paciência era essencial. Cada minuto ali dentro era um passo a mais para a ruína dos homens que o prenderam. Do lado de fora,
A movimentação na delegacia seguia como de costume. Policiais iam e vinham, preenchendo relatórios, atendendo chamadas e resolvendo ocorrências. Para Smith e Williams, a noite estava apenas começando. "Tá vendo esse cara aí?" disse Williams, apontando discretamente para Marcus, que estava imóvel na cela. "Aposto que amanhã ele some, e ninguém nunca mais ouve falar dele." Smith riu. "É sempre assim. Eles acham que podem bancar os espertos, mas no final do dia, ninguém liga." Os dois policiais relaxaram, confiantes de que tinham tudo sob controle. Mas do outro lado da cidade, uma máquina invisível já havia sido acionada. O FBI havia notado a ausência de Marcus. Em um prédio discreto, a poucos quilômetros dali, um agente do FBI analisava uma tela com informações classificadas. Havia um alerta piscando em vermelho. "Agente desaparecido. Marcus Johnson." O alerta não era comum. Quando um agente do serviço secreto do FBI desaparecia sem explicação, cada segundo contava. O protocolo exigia uma resposta imediata. O agente pegou o telefone. "Temos um problema." Minutos depois, um grupo seleto de investigadores já estava reunido, rastreando os últimos passos de Marcus. Um dos agentes, um homem experiente chamado David Carter, analisava as imagens de câmeras de segurança da cidade. Ele aumentou o zoom em um vídeo de um restaurante. Lá estava Marcus, saindo tranquilamente. Segundos depois, duas figuras surgiram: Smith e Williams. Eles o abordaram. Os investigadores assistiram em silêncio enquanto os policiais humilhavam e agrediam um homem que, ironicamente, estava acima deles em todos os aspectos da lei. "Eles não fazem ideia do que fizeram", disse Carter, cruzando os braços. Outro agente digitou rapidamente no sistema e encontrou algo ainda mais interessante. Smith e Williams, histórico de abuso e corrupção. Que antes era apenas um erro grotesco, agora se tornava algo muito maior. O FBI acabara de descobrir que os dois policiais que prenderam Marcus não eram apenas incompetentes. Eles eram criminosos disfarçados de autoridades. Enquanto isso, na delegacia, Marcus continuava em silêncio, mas observava atentamente. Ele percebeu que Smith e Williams estavam relaxados demais. Isso significava apenas uma coisa: eles se achavam intocáveis. Ele sabia que a investigação estava acontecendo. O FBI nunca deixava um dos seus desprotegido. Naquele momento, Smith se aproximou da cela, segurando um copo de café. Ele olhou para Marcus com um sorriso de superioridade. "Sabe o que eu mais gosto nesses casos?" começou ele tomando um gole do café. "Quando um cara como você se acha importante, mas no final das contas, ninguém vem te buscar." Marcus não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo no policial. Williams apareceu logo depois. "Aposto que está se perguntando como vai sair dessa, né?" disse ele, rindo. Marcus continuou sem dizer nada. Apenas sorriu de canto. Os policiais se entreolharam, incomodados com a reação inesperada. "E aí? Vai dizer alguma coisa ou vai continuar nessa pose de durão?" provocou Smith. Marcus então quebrou o silêncio. "Vocês acham que ninguém está me procurando?" Os dois policiais trocaram olhares. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Williams, tentando manter a pose. Marcus se levantou lentamente e caminhou até as grades da cela. "Vocês acabaram de cometer o maior erro da vida de vocês." Os policiais riram, mas havia um leve desconforto em seus rostos. Longe dali, a equipe do FBI já estava em movimento. A queda de Smith e Williams havia começado, e eles nem sequer sabiam. A madrugada avançava e a delegacia seguia sua rotina habitual. Para Smith e Williams, aquela era apenas mais uma noite comum. Nenhum deles fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto Marcus permanecia imóvel em sua cela, em outra parte da cidade, o FBI já estava em ação. David Carter, o investigador encarregado da situação, organizava as informações sobre os policiais.
O que começou como uma simples checagem sobre o desaparecimento de um agente do FBI rapidamente se transformou em uma descoberta muito maior. Dossiês foram abertos. Registros antigos começaram a ser revisados. Smith e Williams tinham um histórico extenso de abusos. Relatórios de abordagens violentas, detenções injustificadas e suspeitas de suborno estavam arquivados, mas nunca tinham sido investigados a fundo. Até agora. Carter pegou o telefone e discou um número. Preparem o mandado. Esses caras já passaram do limite. A resposta foi rápida. Estamos prontos, mas vamos esperar o momento certo. A queda deles seria feita da maneira mais meticulosa possível. Enquanto isso, Smith e Williams estavam relaxados, convencidos de que tinham tudo sob controle. No fundo da delegacia, Marcos continuava sentado na cela, sem pressa, sem desespero. Ele sabia que a qualquer momento tudo mudaria. Ele observou quando um terceiro policial entrou na delegacia e conversou com Smith. Algo na expressão dele mudou. "O que foi?" perguntou Williams. "Tem algo errado", resmungou Smith, olhando para a tela do computador. Williams se aproximou e viu que havia um alerta estranho no sistema. O nome de Marcos ainda não existia em nenhum registro público. "Isso não faz sentido", murmurou Williams. Smith tentou acessar outros bancos de dados, mas tudo retornava a mesma informação. Nada. Nenhuma ficha criminal, nenhum endereço registrado, nenhuma ocorrência anterior. Como diabos um cara como ele não tem nada no sistema? Williams começou a sentir um arrepio na espinha. Ele olhou para Marcos, que agora encarava os dois policiais com um olhar que parecia dizer: "Vocês finalmente perceberam, não é?" Smith bufou e fechou o computador com força. "Dane-se. Isso não significa nada. Ele é só mais um qualquer." Mas no fundo, ele começava a duvidar das próprias palavras. O telefone da delegacia tocou. O policial na recepção atendeu. "Desse quarto da delegacia." A voz do outro lado da linha foi curta e direta. "Coloquem o prisioneiro Marcus Johnson em uma viatura e levem-no imediatamente ao Tribunal Federal." O policial hesitou. "Quem está falando?" O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor por um segundo. Então veio a resposta: "Isso não é um pedido." E a ligação caiu. O policial engoliu em seco e olhou para Smith e Williams. "Acho que temos um problema." Smith e Williams ficaram em silêncio por um momento. O desconforto agora era evidente. Algo estava errado e, pela primeira vez, eles não estavam no controle da situação. "Eles querem que a gente leve ele para o Tribunal Federal", murmurou o policial que recebeu a ligação. Smith apertou os dentes. "Então é isso que vamos fazer. Mas ele vai entrar nessa viatura como um prisioneiro, não como um convidado de honra." Os policiais abriram a cela e puxaram Marcos para fora. "Vamos dar um passeio", disse Smith, apertando as algemas com mais força do que o necessário. Marcos apenas sorriu de canto. Ele sabia que estava indo para o lugar onde a verdadeira justiça seria feita. A última peça do jogo estava prestes a ser movida. A viatura avançava pelas ruas silenciosas de Washington, D.C. A madrugada já dava lugar ao amanhecer, e o céu começava a tingir-se de um tom alaranjado. Dentro do veículo, o clima era completamente diferente. Marcos estava sentado no banco traseiro, algemado, mas completamente tranquilo. Seus olhos observavam a cidade passando pela janela, como se estivesse apenas apreciando a paisagem. Na frente, Smith e Williams dirigiam em silêncio. Algo havia mudado. A confiança que transbordava na delegacia agora tinha dado lugar a uma inquietação sutil, mas crescente. O pedido de transferência viera do Tribunal Federal. Isso era incomum, muito incomum. "Isso não está certo", murmurou Williams, tentando esconder a tensão na voz. Smith, sempre arrogante, mantinha os olhos na estrada. "Relaxa. Vamos levá-lo até lá, ele vai se explicar."
E no máximo vai sair com uma multa. Williams olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos de Marcus. Pela primeira vez, sentiu algo estranho. Era como se o prisioneiro soubesse algo que eles não sabiam. Ele desviou o olhar rapidamente e focou na estrada. Minutos depois, a viatura parou em frente ao Tribunal Federal de Washington, D.C. O prédio imponente, com colunas de mármore e seguranças posicionados em cada entrada, dava a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ao estacionarem, um oficial já os aguardava na porta. Era um homem de terno escuro e olhar sério. Smith e Williams desceram da viatura e puxaram Marcus, empurrando-o sem cuidado em direção à entrada. Esse cara te pediu para ser escoltado de terno, ou a gente pode levar ele assim mesmo, zombou Smith. O oficial do tribunal sequer piscou. Levem-no para a sala de audiências imediatamente. O juiz já está esperando. Os policiais entreolharam-se. Isso era incomum. Juízes não se levantavam no meio da madrugada para audiências emergenciais, mas ainda assim seguiram a ordem. Ao passarem pelos corredores do tribunal, os sons de seus passos ecoavam. O local estava praticamente vazio, exceto por alguns agentes de segurança. Marcus continuava calado, um meio sorriso nos lábios. Quando finalmente chegaram à sala de audiências, uma presença dominou o ambiente. O juiz William Henderson estava sentado à mesa principal, vestindo sua toga, com um olhar fechado e severo. Mas algo chamou a atenção dos policiais. Quando o juiz viu Marcus sendo escoltado, ele ficou pálido. O juiz respirou fundo e se endireitou na cadeira. "Tirem as algemas desse homem", ordenou, sua voz ressoando, firme na sala. Smith deu um passo à frente. "Com todo respeito, meritíssimo, esse homem estava armado e se recusou a obedecer ordens policiais. Ele precisa..." Eu disse, "Tirem as algemas." A voz do juiz agora carregava uma autoridade inquestionável. Smith hesitou, mas diante do olhar penetrante do juiz não teve escolha. Pegou a chave e destravou as algemas de Marcus. Ao sentir os pulsos livres, Marcus massageou discretamente os punhos, mantendo seu olhar fixo nos dois policiais. O juiz suspirou pesadamente e então olhou para Smith e Williams. "Vocês sabem quem acabaram de prender?" O silêncio foi absoluto. Os policiais se entreolharam. Smith engoliu em seco. Ele disse que tinha porte legal para a arma, mas se recusou a apresentar documentos, gaguejou Williams. O juiz balançou a cabeça. "Vocês realmente não fazem ideia, não é?" O tribunal inteiro aguardava em expectativa. Marcus então se levantou. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. O juiz então virou-se para os policiais e declarou: "Vocês prenderam um agente do serviço secreto do FBI." Smith e Williams ficaram imóveis. Suas expressões foram de arrogância para completo desespero em segundos. O quê?" balbuciou. Williams. Marcus caminhou lentamente até o centro da sala. Seu olhar agora era gélido. Ele finalmente quebrou o silêncio. "Eu passei anos observando criminosos se esconderem atrás de distintivos. Vocês pensaram que estavam no controle, mas a verdade é que eu já sabia exatamente quem vocês eram no momento em que me algemaram." Ele colocou um envelope sobre a mesa do juiz. Dentro disso, há provas documentadas de corrupção, abuso de poder e subornos que vocês aceitaram ao longo dos últimos anos. E sabem qual é a melhor parte? O FBI já estava investigando vocês antes mesmo desta noite. Só não esperavam que se entregassem tão facilmente. Smith deu um passo para trás. "Isso é um erro. Isso deve ser um engano." O juiz ignorou, pegou o envelope e o abriu. Seu olhar correu pelas folhas e ele bufou de indignação. "Isso é repugnante", murmurou. Ele então levantou a cabeça e declarou: "Oficial Smith, oficial Williams, considerando as evidências apresentadas e a gravidade dos crimes, ordeno a detenção imediata de ambos até o julgamento." Os policiais congelaram. "Meritíssimo! Isso é um abuso de poder!" gritou Smith. Mas antes que pudessem reagir,
2. Agentes do FBI entraram na sala, prontos para escoltá-los para a prisão. A ironia do momento caiu como um peso sobre os ombros dos dois. Agora, eles eram os prisioneiros. Marcos observou enquanto os dois homens que haviam abusado de sua autoridade eram levados algemados, exatamente da mesma maneira que o haviam tratado. O juiz o encarou com respeito. Gostaria de apresentar sua queixa formal contra os acusados? Marcos respirou fundo e deu um pequeno sorriso. Meu trabalho não é pessoal, meritíssimo. Apenas faço o que é certo. Ele então olhou para Smith e Williams uma última vez. Mas espero que tenham aprendido que um distintivo não coloca ninguém acima da lei. O juiz bateu o martelo. A audiência estava encerrada. Marcos virou-se e caminhou calmamente para fora do tribunal, enquanto os policiais corruptos eram levados para o destino que, ironicamente, já tinham enviado tantas vítimas antes. A noite tinha começado com um erro, mas terminava com justiça sendo feita. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Smith e Williams acreditavam que tinham poder absoluto, que poderiam agir sem consequências, mas o destino os colocou diante de um homem que não apenas conhecia a lei, mas que era a própria lei. E no final, quem se achava acima da justiça acabou sentindo todo o peso dela. Agora me diga, o que você acha dessa história? Acha que a justiça sempre prevalece? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.